Glória a Jesus, a paz, pode sentar, a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui nessa casa, é sempre um presente para mim estar com esses amigos preciosos que o Senhor nos apresentou. Vocês têm líderes muito únicos aqui. Eu acho que vocês escutam todo mundo que passa por aqui falar a mesma coisa, né? E é uma realidade. A Simples tem um ambiente muito único, muito ungido. Vocês carregam a arca do Senhor com tanta delicadeza, com tanto respeito, com tanta entrega. E é isso que faz esse lugar ser impregnado da unção, porque quando a gente entra por aquelas portas, a gente já sente o peso da responsabilidade de representar o reino de Jesus de forma correta, de forma genuína. E eu espero contribuir com esse ambiente essa tarde, com a palavra que o Senhor Jesus ministrou ao meu coração, encomendada para vocês aqui. Eu tenho certeza que tem corações aqui para acolher essa palavra, amém? Então, mais uma vez, erga suas mãos aí no seu lugar e deseja que o Espírito Santo fale com você, deseja que Ele se revele através da palavra, estabeleça nessa hora uma conexão ainda mais profunda com Ele, estabeleça nessa hora um interesse ainda mais revelado na palavra, nos mistérios da palavra, naquilo que a palavra vai produzir em nós aqui essa tarde, que o Espírito Santo esteja à vontade aqui, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo no texto que está na carta aos Romanos, na versão corrigida fiel, Romanos, no capítulo 8. Eu quero ler um verso aqui para você, mas antes eu preciso te informar, você já sente isso, você sabe, você não veio aqui essa tarde para um encontro, você está aqui para uma convocação. Existe uma convocação e hoje essa celebração é uma celebração de envio. Quem pode crer nisso? Deus vai te enviar a partir daqui, você vai entender o porquê disso. Romanos, no capítulo 8. O verso 19. Aleluia. Romanos 8, 19. Diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação, diga firme, manifestação dos filhos de Deus. Agora você pode ler junto comigo, no 3, vamos ler todas juntas? 1, 2, 3. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, das filhas de Deus. É sobre isso que eu quero falar com você aqui nesse tempo. A manifestação das filhas de Deus. Fala para pelo menos 2 amigas suas, diga para ela, tem gente, tem alguém, tem ambientes esperando que você se manifeste. Tem ambientes esperando manifestação das filhas de Deus. Com quantas ele pode contar aqui? Aplauda Jesus então aí no seu lugar. Já vai sinalizando para ele que você pode ser uma dessas filhas aqui. Minhas irmãs, Deus está levantando nesses dias pessoas com características muito específicas para uma convocação que vem dos céus. O céu está clamando pelos trabalhadores da última hora. Eu vou repetir isso. Os céus está clamando pelos trabalhadores da última hora. E sabe, Deus tem posicionado, Deus tem dado voz, Deus tem amplificado a voz da igreja de maneira muito rápida. E hoje aqui eu preciso que você saiba que existem lugares vagos. Existem lugares vagos na fileira de um exército chamado igreja. E Deus está preenchendo esses lugares com pessoas, não com pessoas preparadas, mas com pessoas posicionadas. Escute isso, Deus tem levantado vozes específicas para se manifestar no meio de uma multidão. Vozes que tragam direção, que tragam verdade, no meio de tanta manifestação corrompida que nós temos presenciado. Deus precisa de manifestação dos filhos. E eu estou aqui hoje para te fazer um convite, para te lembrar da sua responsabilidade. Queridas, nós precisamos trazer a voz dos
céu para a terra nesse tempo, porque quem ouve o que o céu está dizendo não fica perdido na terra, e nós precisamos ser essa voz de condução para esse tempo. Erga suas mãos e diga: eu preciso ser uma voz de Deus na terra. Diga com mais convicção, diga: eu preciso ser uma voz de Deus na terra. Quantas podem dizer: eis-me aqui? Aplauda Jesus então, para ele saber que você pode ser essa voz com quem ele pode contar. Eu estou aqui para, através dessa palavra, te dizer: seja uma voz de Deus lá na sua roda de amigas, seja uma voz de Deus na sua casa, seja uma voz de Deus na escola dos seus filhos, no seu bairro, nos seus vizinhos, ali nos consultórios que você frequenta, na academia, na loja, no restaurante. Manifeste a voz de Deus. Nós estamos vivendo dias em que mães espirituais estão sendo levantadas para uma maternidade geracional. Quantas têm um chamado queimando no tempo para esse tempo, queimando no peito para esse tempo de verdade? Quantas sentem que Deus está te impulsionando para algo? É porque há uma necessidade, e você precisa saber que existe uma unção, existe uma manifestação que liberta cativos, e Deus está chamando mulheres nesse tempo para se tornarem libertadoras de ambientes. Nessa conjuntura, nesse tempo, você vai levar essa unção daqui essa tarde. Você vai levar uma unção que liberta ambientes, e essa unção vai manifestar onde quer que você pise. Você crê mesmo nisso? Você crê que existe uma palavra sendo liberada aqui, e que a palavra vem acompanhada de selo do Espírito Santo? E eu estou dizendo que Deus vai levantar mulheres aqui que vão se tornar libertadoras de ambiente. Fala para alguém do seu lado: você é uma libertadora de ambiente. Deus conta com você para esse tempo. Aleluia. Nós estamos falando de coisa séria aqui hoje, porque tem ambientes, tem pessoas, tem famílias inteiras aguardando que as filhas de Deus se revelem, que as filhas de Deus se manifestem. E talvez você está ouvindo essa palavra e está dizendo que essa mensagem não tem aplicação para a sua vida. Talvez você escute uma responsabilidade como essa sendo aplicada e você diz: mas para mim eu me sinto despreparada, eu me acho muito nova na fé, eu não me sinto capaz de fazer isso. Deixa eu te dizer algo aqui: a maioria dos libertadores da Bíblia se achavam inaptos, se achavam improváveis, se achavam despreparados. Mas Deus pode, querida, olhe para mim, Deus pode pegar a sua história, Deus pode pegar seu passado, Deus pode pegar sua dor e transformar em chaves poderosas que vão libertar outras pessoas. Eu te avisei que essa é uma reunião de envio. Deus quer que você saiba e tome consciência da sua missão, para o que você foi chamada, por que você está aqui. Olha o que Paulo diz nesse texto. Paulo diz que a criação está aguardando, que existe uma expectativa no mundo. Preste atenção nisso. A palavra grega usada para expectativa aqui nesse texto é apokaradoika. E essa palavra expectativa descreve alguém que está esticando o pescoço para ver se tem algo chegando. Era disso que Paulo estava falando, que a criação está esticando o pescoço em busca de algo, para ver se tem algo chegando. É como se fosse a imagem de alguém olhando para o horizonte, esperando uma intervenção. E Paulo não diz que a criação está esticando o pescoço à espera de um governo melhor. Ele não diz que ele está esperando, que eles estão esperando uma economia melhor. Ele diz que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus, espera a manifestação das filhas
filhas de Deus. É muito importante que você saia daqui hoje com essa consciência, minha irmã. Você pode não ter se dado conta ainda, mas existe algo que Deus colocou dentro de nós, dentro do seu povo, que quando se manifesta, muda histórias, muda sentenças, transforma lugares. E esse é o tempo das filhas de Deus se manifestarem. Por toda a história, por toda a Bíblia, sempre que a história chegou num ponto crítico, Deus manifesta algo. Através dos seus filhos, através das suas filhas, Ele usa um filho ou uma filha. A Bíblia está cheia de pessoas que se manifestaram num tempo que exigia muita coragem. Vocês já ouviram, óbvio, falar de José? José tinha a chave de um celeiro. José tinha a chave do celeiro em tempo de fome. Quando o Egito estava à beira de um colapso econômico, José podia simplesmente permanecer ali prisioneiro, permanecer ali silencioso, irrelevante, mas no momento certo, na hora certa, ele se manifesta, e ele manifesta algo que muda tudo. Ele diz para Faraó, depois de uma oportunidade, ele diz para Faraó: o que você precisa, Faraó, não está em mim, mas o que você precisa, Deus pode fazer. Deus tem a resposta. A interpretação desse sonho que você está buscando não está em mim, está em Deus. Mas veja, na manifestação de um homem, uma nação inteira é preservada da fome. Quantas estão entendendo o que Deus está falando aqui essa tarde? Moisés se manifesta no Egito. Israel está escravizado há 400 anos. São 4 séculos de sofrimento. Mas Deus levanta um homem no deserto. E esse homem se manifesta diante de Faraó. E apenas um homem, confrontando o império inteiro, muda a história de um povo inteiro. Você precisa se manifestar. Você precisa se manifestar. Fala isso para alguém do seu lado. Fala: você precisa se manifestar. Compreenda essa palavra. Não é tempo de agente 007 na igreja. Você precisa se manifestar. Débora se manifestou em Israel. Débora é uma das minhas prediletas. Profetiza, juíza, julgava Israel naquele tempo. Enquanto os homens se omitiram, uma mulher se levantou. Ela chama Baraque, lidera Israel, e uma guerra inteira é vencida na manifestação de uma mulher. E agora nós chegamos a Esther, que foi a manifestação para uma nação. E a frase que ganhou uma repercussão mundial no meio das mulheres de Deus nos últimos tempos é essa que está no livro de Esther, no capítulo 4, no verso 14. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Na versão da Bíblia amplificada, esse trecho final diz assim: quem sabe se você não veio a este reino para se manifestar neste tempo exato e para esta ocasião? Essa pergunta tem repercutido no meio da igreja, repercutido no meio das mulheres. E isso não é uma simples coincidência. Isso é um chamamento do céu. Isso é a trombeta de Deus tocando e dizendo: eu preciso que as filhas de Deus se manifestem. Porque foi para um tempo como esse, uma conjuntura como essa, que vocês foram chamadas. Vocês conhecem bem a história de Esther. Existia um decreto que todo judeu seria morto, inclusive ela, que era judia. Mardoqueu vai até o palácio pedir ajuda a Esther, que era sua prima, que era judia, mas agora ela está ali como rainha da Pérsia. E o que ele pede que Esther faça é: Esther, entra na presença do rei e se manifeste. Entre na presença do rei e se manifeste. Se revele como uma intercessora. Se revele para que o seu povo não seja morto. Se revela para que essa desgraça não aconteça. E você conhece a história. Esther estava diante de um dilema. Se ela falasse, ela podia morrer. Mas se ela se calasse, uma nação inteira poderia morrer.
Mas o que Esther não sabia, eu gostaria que você prestasse atenção nisso. O que Esther não sabia é que ela havia sido posicionada por Deus para se manifestar a favor do seu povo exatamente naquele momento. Querida, entenda uma coisa: Deus posiciona pessoas antes da crise acontecer. Diga forte comigo: meu Deus posiciona pessoas antes da crise acontecer. Esther não virou rainha por acaso. Esther foi plantada no palácio antes do decreto de morte aparecer. Esther não chegou ao palácio por um planejamento pessoal. A conjuntura leva Esther até o palácio. O rei da Pérsia, Assuero, estava sem rainha. Depois de um episódio público de muita desonra, o trono está vazio. E aí então um decreto é publicado e muitas jovens seriam levadas ao palácio para um processo de seleção, e a partir dali uma delas ocuparia o lugar de rainha. Olha isso que Deus está fazendo. Aquilo que parecia ser só um concurso de beleza, era na verdade a providência de Deus, posicionando alguém no centro do poder de um império, para se manifestar na hora certa. Eu estou dizendo para alguém entender aqui, que Deus sempre antecipa as suas respostas. Erga suas mãos, deixa eu liberar uma palavra para o teu coração. Antes desse problema surgir aí na sua vida, Deus já tem alguém posicionado para te ajudar. Deus já tem provisão preparada para a sua necessidade, porque o Deus que você serve não reage ao futuro, Ele já está lá no futuro. Deixa eu liberar essa palavra sobre alguém aqui em nome de Jesus. Deus já tem respostas para o que você precisa. Se você precisa de respostas na sua saúde, eu quero declarar, antes mesmo que você descubra o caminho do tratamento, Deus já levantou recursos, Deus já levantou profissionais, Deus já tem estratégias, Deus já tem pessoas que serão instrumentos de restauração, Deus já tem a solução para o seu casamento, Deus já começou a mover circunstâncias, quebrar resistências, alinhar os corações. Deus já começou a trabalhar nos bastidores dos seus filhos. Quem recebe isso aqui? Em nome de Jesus, eu estou dizendo que Deus já tem tudo alinhado, Deus já tem tudo preparado. Ele posiciona pessoas, Ele posiciona recursos, Ele organiza encontros, Ele estabelece prioridades antes da crise aparecer. Aplauda o Senhor se você crê nisso. Aplauda Ele com verdade. Coloca a mão no teu coração. Diga: alma, sossega. Deus tem providência, Deus tem resposta. Antes mesmo da crise surgir, Deus já sabia como solucionar. Esther foi colocada no palácio antes do decreto de morte surgir. Eu estou profetizando aqui que em pouco tempo alguém aqui vai perceber que Deus já tinha colocado a resposta no seu caminho antes dessa crise aparecer. Tem um chamado nesse altar hoje, e o altar está pedindo para você: se manifeste. Manifeste a sua fé em Jesus, manifeste a sua oração, manifeste o seu clamor, porque assim como Esther foi posicionada para aquele tempo, Deus está nos posicionando nessa geração, porque a criação ainda está aguardando a manifestação das filhas. Erga suas mãos e diga: conta comigo, Jesus, conta comigo. Diga: eu quero ser usada, eu quero manifestar graça, eu quero manifestar favor de Deus, socorro de Deus por onde eu passar. E sabe, gente, nós estamos vivendo dias em que precisa de muita coragem para se manifestar. É preciso muita coragem. A gente está em tempos onde a gente não sabe mais quem é lobo, quem é ovelha. A gente não sabe mais quem é pregador, quem é coach. A gente não sabe mais quem é profeta, quem é adivinho. E é nesse tempo de mistura que Deus conta com uma manifestação dos verdadeiros. E seja qual for o preço, o evangelho
evangelho tem que ser manifesto com integridade e verdade. Eu louvo a Deus porque eu estou numa igreja onde o evangelho está sendo manifesto com integridade e verdade, sem mistura. Por isso eu desejo que vocês se multipliquem, que a voz de vocês se multipliquem, para que Deus possa criar um caminho de socorro para aqueles que precisam conhecê-lo através da verdade. Há um chamamento aqui hoje, entra na sala do rei e se manifeste. Segura a mão da sua amiga e diga: entra na sala do rei. O que você precisa não está na boca do médico, não está na boca do advogado, não está no diagnóstico. O que você precisa está na sala do rei. Entra na sala do rei e se manifesta. Entra lá e se manifesta. Manifesta a sua oração. Minhas irmãs, Deus precisa de uma igreja que se levante como intercessora, que se manifeste, que entre na sala do rei, que clame por misericórdia. E gente, a sala do rei está sempre aberta para nós. Agora mesmo, se você fechar os seus olhos e buscar uma conexão mais profunda com o Espírito Santo, você vai sentir que Ele está aqui nesse lugar. Fecha os seus olhos aí, fecha os seus olhos, deixa Deus começar a te conduzir para esse lugar. Nós vamos já manifestar um clamor dentro dessa sala de adoração. Deus precisa de pessoas que entrem na sala do rei, e o rei está acessível. Nós precisamos comunicar isso para o mundo. O rei está acessível. A porta está aberta. Acredite no que eu estou te falando. Tem milagre que só está esperando a sua manifestação na sala do rei. O que você precisa, minha irmã, pode estar só a uma oração de distância. Feche seus olhos, entregue para Ele agora aí uma demanda sua. Vamos. Entregue para Ele uma demanda sua. Diga: eu quero aproveitar essa oportunidade. Eu quero aproveitar a oportunidade de estar aqui nessa sala. E fala com o rei, fala com o rei. Fala com Ele, porque tem milagre que só está esperando isso para se materializar. Você só precisa entrar na sala do rei e falar com Ele. Nos leva, Senhor, para esse lugar de intimidade. Nos leva para esse lugar de revelação da Tua voz, de discernimento de espíritos. Nós queremos acessar esse lugar que é para nós. Nós queremos acessar esse lugar que está o tempo todo disponível, aguardando, com o rei assentado. Com o rei assentado, aguardando a manifestação de alguém. Nós nos manifestamos nessa casa de oração nessa tarde. Nós queremos nos manifestar em oração nessa casa de oração. E entregar ao Senhor aquilo que está no nosso coração, as demandas que nós trazemos, Senhor. Nós cremos que a sala do rei está aberta. Eu creio, eu creio, eu creio. Isso é muito sério, querida. Sabe por quê? Porque tem livramentos que ainda não aconteceram. Tem livramentos que ainda não aconteceram, porque quem pode pedir não pede, quem pode orar não ora, quem tem que se manifestar não se manifesta. E assim como Mardoqueu encorajou Esther, eu estou aqui para te encorajar. Abre a boca diante do rei e peça que esse cenário mude. Manifeste a sua fé, se manifesta, não cessa de clamar pela sua família, pela sua saúde, pelo seu ministério, pela sua cidade, o seu país, pela sua igreja, pelos seus pastores, pelos seus líderes, porque a sua voz tem credibilidade. Fala para alguém olhando no olho dela, diga: a sua voz, minha irmã, tem credibilidade. Tem gente que acha que só a voz da bispa tem credibilidade, só a voz do bispo tem credibilidade. A sua voz tem credibilidade no céu. Quando você se manifesta, a sua voz tem credibilidade. Alguém tem que entender isso. Eu vou repetir: a sua voz tem credibilidade.
diabo quer te calar, o diabo quer calar a tua voz, ele quer te silenciar, porque cada vez que você deita na sua cama e abre a boca e diz: Jesus, socorro, a sua voz chega com credibilidade. Credibilidade. Aralamanda Shaya Soa Gadaralamana Marabashai. Riandai Ohobala Saia Krama Show Alamandriama Namalabagadrama Saia Gaia Bashow Alamanai. Abre a sua boca, querida. Abre a sua boca, nem que seja para dizer aleluia e glória a Deus. Porque tem mulheres que entraram aqui silenciadas. Tem mulheres que entraram aqui silenciadas. Mas hoje eu estou aqui trazendo um recado do céu. A sua voz tem credibilidade. Quando você entra na sala do rei, você é ouvida assim. Você é ouvida assim. Quando nós oramos, quando nós entramos na sala do rei, do nosso libertador, a oração nos leva para esse lugar de credibilidade. E eu estou dizendo aqui para alguém: a sua voz tem credibilidade no céu. E quando você se manifesta em oração, sentenças mudam, porque o rei está ouvindo. Erga sua mão aí no seu lugar e diga: a minha voz tem credibilidade no céu. Diga: eu assumo um compromisso, eu vou me manifestar em oração, porque quando eu me manifesto, o rei se move. Quando eu me manifesto, o rei se move. Quando Esther entra no palácio, você pode imaginar, vem comigo, Esther entra no palácio, o coração acelerado, o coração cheio de temor, porque ela está ali atravessando um limite que podia custar a vida dela. A lei era clara: quem entrasse na presença do rei sem ser chamado poderia morrer. Mas o texto diz que só de ver Esther, assim que ela se manifesta diante do rei, ela alcança favor e o rei estende o cetro para ela. Eu estou falando para alguém aqui que é simples, é mais simples do que você pensa. Você está com o coração cheio de temor e o Espírito Santo está dizendo para você: é mais simples do que você pensa. A solução está na sua obediência, a solução está na sua manifestação. É muito mais simples do que o que você pensa. O que eu quero destacar aqui é que Esther entra com medo do que podia encontrar, mas ela encontra ali um rei aguardando por ela. Antes que ela explique, antes que ela se organize, antes que ela venha com um discurso, antes que ela apresente seu pedido, o favor do rei já estava estendido sobre ela. E isso aqui é para alguém aqui que entrou nesse ambiente essa tarde carregando ansiedade, com medo da resposta de alguém, com medo da reação. Eu vim aqui te lembrar, você já sabe disso, mas eu vou te lembrar: quando alguém entra na sala do rei com um coração rendido, descobre que Deus não está esperando um discurso perfeito. Ele só precisa de um coração disposto e obediente para manifestar favor do céu. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui. Eu creio. Existem pessoas aqui que estão com medo de se posicionar, estão com medo de dar o passo que Deus está pedindo, estão com medo de entrar em algum lugar que parece arriscado demais para você. Escuta Deus falando aqui para você: atravessa essa porta de obediência. Me ajuda a falar para alguém, falar: atravessa essa porta de obediência. Só ouve a Deus e atravessa essa porta de obediência, e você vai descobrir que Deus já preparou o favor antes mesmo da sua chegada. Quem pode aplaudir a Jesus por isso? Quem pode agradecer a Ele? Esther entra naquele ambiente tremendo, mas ela encontra um rei rico em favor. E sabe, talvez você esteja aqui pensando: eu não sei se eu dou conta, eu não sei o que eu vou encontrar quando eu me posicionar.
Deus está me pedindo um posicionamento, mas o que eu vou encontrar depois disso? Eu não sei como as pessoas vão reagir. Eu não sei como eu vou reagir. Eu não sei se eu tenho força para sustentar esse momento. Tem gente aqui que pensa que vai encontrar julgamento, e eu estou dizendo para você, não. O que você vai encontrar no seu posicionamento não é julgamento, é favor de Deus, é graça de Deus. Tem gente que pensa que vai encontrar porta fechada, mas o que você vai encontrar de verdade é um cetro estendido. Feche os seus olhos, se imagine diante de um rei aí agora. Se imagine diante de um rei. Se imagine com um rei com um cetro estendido tocando a tua cabeça, um cetro de ouro tocando a sua cabeça. É isso que você vai encontrar quando você se manifestar, quando você se posicionar. Tem gente que pensa que vai encontrar rejeição, mas o que você vai fazer? Você vai acabar descobrindo que o rei já estava esperando a sua chegada. Ele está te esperando na sala do trono, minha irmã. Ele está esperando a sua manifestação na sala do trono. A mensagem dessa tarde é clara: se manifeste. Entra na sala do rei, entra no lugar de oração, entra no lugar de intercessão, entra no lugar de decisão, entra no lugar da obediência, porque existem milagres aguardando a sua manifestação. Quando Esther decide entrar no palácio e se manifestar, ela não está ali só pensando nela. Ela está lá respondendo a um chamado que é maior do que ela mesma. E é exatamente isso que transforma uma história pessoal em um movimento de Deus. Entenda algo, queridas, nós estamos vivendo dias em que o mundo não precisa de mais barulho religioso. Nós estamos vivendo dias que o mundo precisa de filhas de Deus que se manifestem com verdade. O mundo precisa de filhas que oram, de filhas que perdoam, de filhas que não negociam sua fé, de filhas que carreguem a presença de Deus. O mundo está esperando por isso, o mundo está gemendo por isso. A força que esse tema ganhou no meio das mulheres, eu já disse isso, não é uma coincidência, é um chamado. É um chamado. Deus está olhando para essa geração da mesma forma que Mardoqueu olhava para Esther, e ele está esperando uma resposta. Ele está esperando alguém dizer: eu não vou me calar, eu não vou recuar. Se for preciso pagar o preço, eu pago, mas eu vou me manifestar. Eu vou entrar na sala do rei e vou me manifestar. Erga suas mãos. Diga: eu vou me manifestar. Diga: eu vou me manifestar. Diga: o diabo não vai levar meus filhos, não vai levar os meus sonhos, não vai tocar no que é meu. Eu não vou perder a minha identidade. Eu vou me manifestar diante do rei. Eu vou encontrar favor diante do rei. Diga: eu não vou desistir do que Deus não desistiu. Eu continuo acessando a sala do trono. Eu vou me manifestar até que do céu o rei estenda sobre mim o seu cetro de justiça e de favor. Fique de pé no seu lugar fazendo essa oração. Vamos, fique de pé no seu lugar e dê continuidade a essa oração. Nós precisamos entregar aos pés do Salvador. Nós precisamos manifestar nossa oração diante dele.